É nesse exato momento que o Zelensky cai na armadilha. Foi uma manipulação descarada ou foi apenas uma técnica de persuasão entre dois presidentes? Hoje nós vamos descobrir se foi persuasão ou manipulação essa conversa entre o presidente Zelensky e Donald Trump. Eu sou Rodrigo Monsil, especialista em comunicação persuasiva, a arte de convencer as pessoas e de não cair nas armadilhas dos manipuladores de plantão. E aqui nós vamos descobrir, fazendo uma análise do debate, da conversa, da negociação que foi entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, que o mundo todo está comentando isso aí. Vamos fazer uma análise então pensando do ponto de vista da persuasão e da manipulação. Aonde foi usado persuasão? Onde foi usado manipulação? Vamos contextualizar aqui então. Teve uma reunião, teve um encontro ali entre os dois presidentes, presidente da Ucrânia e presidente dos Estados Unidos, para poder chegar num acordo, talvez numa solução ali, para uma possível fim de guerra que está acontecendo lá na Rússia e a Ucrânia. Só que o tom dessa negociação foi subindo, foi ficando cada vez mais pesado. E algumas pessoas acharam que o Zelensky fez certo, outros acharam que Donald Trump fez certo. Algumas pessoas acham que foi ofensivo, que foi humilhante, que não deveria ser feito aquilo, ainda mais que foi uma reunião que foi televisionada, foi transmitido para o mundo todo, e claramente a gente consegue ver no vídeo que o Zelensky ficou bem constrangido com aquela situação. Só que aqui nós estamos falando de dois presidentes, dois profissionais ali da comunicação, que têm pessoas e tem conhecimento do que é uma persuasão, que é manipulação, que é uma negociação. Porém, quando você está frente a frente, aquilo está sendo televisionado, a coisa muda de figura. Aí quem tem as melhores cartas, as melhores jogadas, se sobressai. Vamos começar então vendo ali o princípio de uma negociação. E no trecho que eu vou mostrar para você aqui, você percebe claramente que o Donald Trump ele se coloca como o salvador. O princípio da negociação basicamente funciona assim: você mostra que o cliente ele tem um problema e que você tem a solução para o problema dele, seja um produto, um serviço, seja você mesmo, uma ideia sua, um projeto que você tem. E o que o Trump faz é exatamente isso. Ele mostra que a Ucrânia tem um problema, que aquele presidente tem um problema e que ele é a solução, baseado em dados e informações anteriores, que ele faz uma contextualização ali toda para mostrar, falar assim, ó, vocês têm um grande problema e eu sou a solução. Ele se coloca como uma pessoa que está alinhada ao mundo e que é o único que pode resolver, já que as duas partes ali, Rússia e Ucrânia, não estão em condições para resolver nada. Então, já que vocês não têm condição, deixa com o pai, manda para mim aqui que eu resolvo. Então, ele se coloca como essa pessoa que vai resolver o problema e que ele está alinhado com a paz, que ele está alinhado com o mundo e que ele tem condições para resolver aquilo. Por isso, eu sou a pessoa mais indicada, a pessoa ideal para resolver esse BO. Eu não estou alinhado com o Putin. Eu não estou alinhado com ninguém. Eu estou alinhado com os Estados Unidos da América e para o bem do mundo. Eu estou alinhado com o mundo e eu quero acabar com isso. Você vê o ódio que ele tem pelo Putin. É muito difícil para eu fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo e eu entendo isso. Mas eu posso te dizer, o outro lado também não está exatamente apaixonado por, você sabe, ele. Então, não é uma questão de alinhamento. Eu estou alinhado com o mundo. Eu quero que as coisas sejam resolvidas. Eu estou alinhado com a Europa. Eu quero ver se conseguimos finalizar isso. Viu só como ele se coloca assim, como ele é quem vai resolver o problema? E agora chega um momento que o Zelensky ele começa a falar, ele começa a se explicar, ele começa a contestar o que tipo de negociação é essa, que tipo de segurança eu vou ter de fazer esse acordo com vocês, porque outras vezes, em outros momentos, vocês já prometeram que iam nos ajudar, que iam cuidar da gente, para ter um cessar-fogo, a gente aceitou e depois a Rússia atacou a gente. Então qual garantia que eu tenho de que eu vou guardar minhas armas e a Rússia não vai me atacar de novo? Então ele começou a falar ali. Nesse momento você consegue perceber a linguagem corporal do Donald Trump. O corpo ele fala muito, né? Então para que você, quem entende de persuasão e de manipulação, existem algumas técnicas sobre linguagem corporal. Inclusive você consegue ver isso no Manual Secreto da Persuasão. No livro ele conta certinho essa questão da linguagem corporal. E você percebe que a linguagem corporal do Donald Trump é ficar mais fechado. Então ele fecha, geralmente ele gesticula muito, ele fica uma postura fechada, contida, cabeça baixa, geralmente olhando para o chão. Ele nem faz contato visual com o Zelensky. E para quem conhece o Donald Trump, sabe que ele gosta de ter o contato visual, de se impor sempre ali com o queixo levantado, botando uma postura. E nesse momento ele fica meio que parece que ele está acuado. Isso é uma estratégia.
É uma estratégia de usar o silêncio, porque quanto mais você deixa o seu oponente falar, quanto mais você vai dando corda para ele falar, maior é a chance de lá na frente ele se enrolar naquela própria corda que ele mesmo foi ganhando confiança. Então, quando o Donald Trump assume essa posição de submissão, cabeça baixa, olhando como se só estou ouvindo, tá? Não é, você tá certo mesmo, não vou nem falar nada para você, a outra pessoa começa a ganhar confiança. E foi exatamente isso que aconteceu. É aí que começa a armadilha da manipulação, não manipulação assim de um lado negativo, mas a manipulação da percepção. Então, o Donald Trump começa a manipular a percepção do Zelensky para ele achar que eu estou acuado, que eu estou com medo e que eu estou concordando com tudo que você está falando. Então ele fica mais contido e nisso o Zelensky começa a ganhar mais ali movimento, começa a vir mais para frente e começa a gesticular, já olha pro vice, já olha pro Trump, já olha para todo mundo que está na sala, começa a ganhar confiança. E essa postura do Trump de ficar na defensiva, apenas ouvindo, é apenas uma estratégia para ganhar tempo, até que o Zelensky, em uma das suas falas, que daí é quando você começa a falar demais, chega um momento que você acaba caindo em contradição ou falando alguma frase que não ficou bem explicada ou que dá um duplo sentido, um duplo entendimento e pronto, ele vai para cima. Um animal, quando ele vai dar um bote, ele não fica ali o tempo todo andando, se movimentando, não. Muitas vezes ele para, fica quieto, como se tivesse até mesmo morto, esperando exatamente aquele momento certo para dar o bote. O gato faz isso, o tigre faz isso, a cobra faz isso, tantos outros animais que fazem isso. Eles ficam parados, apenas observando. Enquanto o seu oponente está ali se mexendo, indo para um lado, para o outro, tentando fugir, às vezes o oponente para também e basta um passo do oponente e vem o bote. Então o que o Donald Trump fez foi exatamente isso, esperar o momento certo para poder atacar. Como um novo presidente em 2019, eu assinei com ele o acordo. Eu assinei com ele, Macron e Merkel, nós assinamos cessar-fogo. Cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele nunca vai embora. Nós assinamos um contrato para ele. Contrato de gás? Sim, mas depois disso ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo e não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. Que tipo de diplomacia, JD? Você está falando o que você quer dizer? Estou falando do tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país? Sim, mas se você souber, senhor presidente, com todo o respeito, eu acho desrespeitoso da sua parte entrar no Salão Oval e tentar discutir isso na frente da mídia americana. Neste momento, vocês estão indo por aí, forçando conscritos para a linha de frente porque tem problemas de efetivo. Você deveria estar agradecendo ao presidente por tentar pôr fim a este conflito. E agora chega o momento do bote. O Trump, ele é nacionalista, ele ama os Estados Unidos e ele não permite que ninguém fale mal, que ninguém ataque de qualquer forma. E é esse o momento, é nesse exato momento que o Zelensky cai na armadilha. Porque de tanto ele ganhar corda para poder falar, ele acaba falando algo que dá um duplo entendimento. Por isso aí muitas pessoas falam, não, mas não era isso que ele quis dizer, não era... O Trump, ele sabe disso, que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas ele vai pegar essa informação para dar uma pequena distorcida ou uma grande distorcida, ou seja, vai manipular aquela informação que o Zelensky deu, de falar ali, vocês vão sentir isso, porque o que o Zelensky fez foi basicamente isso. Ele falou assim, vocês estão falando tudo isso aí, mas quem está sentindo na pele as dores da guerra e tudo mais, somos nós. Só que se vocês não cuidarem, se vocês forem levando assim, vocês também vão sentir isso, dando a entender que se tivesse uma guerra, o povo também ia sentir a mesma coisa, ia saber o que ele estava passando. E nesse momento o Trump chega. Então você vai perceber que a linguagem corporal do Trump, que antes era na defensiva, agora já passa para ofensiva. Ele já começa a gesticular, ele já começa a colocar o dedo em riste, já começa a olhar para o Zelensky diretamente, falando, não deixando o Zelensky falar. Quando ele vai falar, ele fala, não, você não está em condições de falar isso, você não está numa posição boa, você não deve falar como a gente se sente, e começou meio assim, se coloque no seu lugar. Era esse o momento que ele estava esperando, o momento de dar o bote. Então toda essa estratégia que você usa na persuasão e também na manipulação é você ir levando a pessoa até onde você quer. Então muitos animais também fazem isso, eles vão levando a sua presa, a sua vítima, para um lugar, para ficar acuado ou perto de um rio, algum lugar que ele não possa fugir, para aí sim vir o bote. Então na manipulação é exatamente isso que acontece. E é aqui que ele inverte o jogo, porque até então ele estava apenas ouvindo, e agora ele começa a ditar as regras do jogo. Ele vai conduzir na conversa e agora ele faz o seu oponente ficar na defensiva.
se sentir acuado, com medo e com aquela sensação de, vixe, acho que eu falei alguma coisa aqui que eu não devia. Você consegue perceber isso na linguagem corporal do Zelensky. Agora você começa a ver na expressão facial e corporal dele que ele começa a ficar acuado. Ele, que agora estava sentado mais pra frente gesticulando, o Zelensky, começa a ficar mais fechado, começa a se retrair, fala, vixe, acho que eu fiz um negócio que não foi muito bom aqui. Então olha só a sacada, o momento certo. Muitas vezes num processo de negociação, num processo de vendas, quando você está usando persuasão ou conhecendo alguém, ou numa entrevista de emprego, você precisa esperar o momento certo para você poder falar. Às vezes a gente pensa que a persuasão é quem fala melhor, é quem tem a melhor lábia. Não é, é quem tem a melhor estratégia. E às vezes a melhor estratégia é você ouvir, é esperar o momento certo, aonde a pessoa dá uma deixa, dá um vacilo, dá uma brecha para que você possa ir com tudo e aí sim você conduzir a pessoa. Você simplesmente inverte o jogo. Você se permite conduzir até certa altura e depois você inverte o jogo e você passa a conduzir aquilo. Primeiro de tudo, durante a guerra todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um lindo oceano e não sente isso agora, mas você vai sentir no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso. Deus abençoe. Você não terá isso antes. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Eu não estou te dizendo. Eu estou te dizendo. Não há posição para ditar isso. Você não está em posição em ditar o que vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você não está em uma posição muito boa agora. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim, e isso acontece a seu respeito. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com a gente você começa a ter cartas, mas agora você não tem as cartas de jogo. Você está jogando, você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando na Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso. Tem uma técnica de manipulação, que inclusive tem lá no Manual Secreto da Persuasão, tem nas 48 Leis do Poder também, que é você trazer o seu oponente, você trazer para o seu campo de batalha. O que significa isso? Por que o Trump não foi lá para a Ucrânia para conversar com Zelensky, já que a guerra está sendo lá? Já que o lugar seria muito melhor, o plano de fundo, ir para lá. Por que ele chamou para os Estados Unidos, para o Salão Oval? Para tirar o Zelensky da zona de conforto dele. Então tudo isso já estava planejado. Já é uma estratégia de manipulação também. Você manipula até o lugar que a pessoa tá. Porque imagina só, você sai do seu país, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, tem uma sala que o seu oponente, a pessoa que tá ali debatendo com você, conhece todo mundo conhece ela, todo mundo conversa com ela e ninguém conversa com você. Ninguém mal olha para você. Você vai se sentir acuado. Não tem como você sentir, tô me sentindo em casa. Você tá como visita. E quando você está como visita, é normal, psicologicamente você já fique na defensiva. Você já não fala da mesma forma que você falaria na sua casa, lá no seu país, lá no seu lugar. Então, a partir do momento que o Trump faz esse convite para que ele venha para os Estados Unidos, já é uma estratégia de colocar você na minha zona de conforto e tirar você da sua zona de conforto. Então fica assim, fala, e agora? Eu vou pra onde, né? Eu sou um estranho aqui, se todo mundo resolver partir pra cima de mim, eu tô sozinho, não consigo fazer nada. E aí, depois que já fez tudo isso, o Trump já inverteu o jogo, já colocou o Zelensky na defensiva, já deu uma prensa nele, já um puxão de orelha, fala só, menino, vou te dar uma chamada de atenção. Agora vem uma outra estratégia, que é a estratégia do bom amigo. O bom amigo é assim, ó, você me xingou, você me ofendeu, você me tratou mal, você fez isso e aquilo, mas eu tô disposto a esquecer tudo isso se você fizer tal coisa. O que o Trump fez foi exatamente isso. Ele e o vice dele, que claro, estão alinhados nas mesmas ideias, fizeram exatamente isso. Primeiro, atacaram o Zelensky, falando que ele não tinha sido grato, que ele não tinha feito isso, feito aquilo, que ele tinha abandonado o povo dele, que ele estava flertando com a Terceira Guerra Mundial. E depois eles falam assim, ó, mas se você assinar esse acordo aqui, a gente consegue relevar tudo isso que você fez pra gente. Então, olha só, a gente tá querendo te ajudar. É aquela velha frase, ó, me ajude a te ajudar. Porque qual que é a linha do tempo disso? Olha só. Eu deixo você se sentir com autoridade, com poder. Aí eu pego uma frase sua e inverto o jogo e agora eu te coloco no nível de submissão. Agora eu tô no poder, agora eu dou as cartas, eu dito as regras. E agora eu te coloco mais acuado. E depois eu falo assim, não, mas calma, eu vou te salvar. Vem cá, meu amigo. Se você fizer o acordo que eu tô falando, se você assinar isso daqui, se você fizer do jeito que eu tô pedindo pra você, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente passa um pano nisso aqui e fica tudo certo. Qual que é o objetivo dessa estratégia? É fazer com que você fique no nível de submissão e de reconhecimento que você pisou na bola.
Então, se o Zelensky aceita isso, fala, não, então tá bom, me desculpa mesmo, qual é o acordo, qual é a proposta que vocês têm aí, ele estaria reconhecendo, realmente eu pisei na bola, eu tô vacilando aqui, mas muito obrigado por você ter me dado essa chance, tá? Então, o que o Zelensky faz? O Trump esperava que ele fizesse isso, mas ele não fez. Foi aí que o negócio escalou mais ainda, porque o Zelensky não caiu nessa, não aceitou isso aí, porque senão ele ia estar reconhecendo que ele estava errado, que ele realmente tinha pisado na bola. E ele tinha essa consciência de, não tô fazendo nada errado, eu expliquei uma coisa, ele tá distorcendo e tudo lá, mas não vou ficar nisso. E aí bateu de frente de novo. Quando você está errado, sabemos que você está errado. Mas você vê, eu acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante. É por isso que eu mantive isso por tanto tempo. Você tem que ser grato por não ter as cartas. Você está enterrado aí. Seu povo está morrendo. Você está ficando sem soldados. Escute, você está ficando sem soldados. Seria uma coisa muito boa. Então você nos diz, eu não quero um cessar-fogo. Eu não quero um cessar-fogo. Eu quero ir e eu queria isso. Olha, se você pudesse conseguir um cessar-fogo agora, eu te digo, você aceitaria para que as balas parassem de voar. E você quis dizer que as coisas estão sendo mortas. Claro que queremos parar a guerra. Mas você está dizendo que não quer ver fogo. Eu quero ver. Porque conseguirá cessar fogo mais rápido que cova. Pergunte ao nosso povo sobre o cessar-fogo, no que eles acham. Qual que é a próxima estratégia? É um ataque um pouco mais pesado, que a gente chama até em debates políticos, nós chamamos de ataque ad hominem. É quando você começa a atacar as credenciais da pessoa, começa a atacar a pessoa, não a função dela, não o trabalho dela, mas diretamente a pessoa. E é isso que o Trump começa a fazer. Que eu te capacitei para ser um cara durão. E eu não acho que você seria um cara durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas você vai ou fazer um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, ou você vai lutar. Eu não acho que vai ser bonito, mas você vai lutar. Mas você não tem as cartas. Mas uma vez que assinarmos esse acordo, você estará em uma posição muito melhor. Mas você não está agindo nem um pouco agradecido. Isso não é uma coisa legal. Vou ser honesto, isso não é uma coisa legal. Percebeu o que ele faz? Ele faz um ataque pessoal. Ele fala que o Zelensky só é durão desse jeito porque tem a ajuda dele. Se não tivesse a ajuda nossa, você não seria tão durão desse jeito. Dando a entender o que você, sem nós, não é nada. Você precisa da gente. Você tá aí, ó, fazendo esse papel todo, mas você precisa da gente, porque sem a gente, você não é nada, você não conseguir chegar a lugar nenhum. Então ele começa a atacar o ego daquela pessoa, começa a atacar o ego do Zelensky pra falar assim, cara, você tá dando um de durão aí, dando um de machão e tudo mais, você não é ninguém, se não fosse a gente, você não tava aqui. Então ele começa a atacar mais incisivamente, não só agora o trabalho dele à frente da guerra, ele como presidente, não, começa a atacar ele como pessoa, falando assim, ó, você não é ninguém, você não tem capacidade nenhuma, você não tem moral pra falar o que você tá falando, você tá aí todo machão, mas você não tem essa moral toda, porque já tem aquela questão da síndrome do impostor, às vezes você já acha que não é tudo isso, aí chega alguém e fala, ó, você não é tudo isso, acaba confirmando. Se eu já não me acho bom o suficiente, alguém chega e fala que eu não sou bom o suficiente, fala assim, realmente, eu acho que eu sou o único errado nessa história, tá todo mundo falando, eu tô longe do meu país, eu tô longe da minha casa, realmente, eu acho que eu tô errado. E qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? O Zelensky, ele chegou com dados, com informações, com ataques muitas vezes ali, tentando intimidar. Então a estratégia que ele usou foi a intimidação. Ele começou a usar as informações que ele tinha, a revolta que ele tinha de acordos que não tinham sido cumpridos e tudo mais, tentando intimidar. E quando ele percebeu que o Trump e o vice dele estavam em silêncio, ele por um momento acreditou que realmente a intimidação dele estava dando certo. Já o Trump, ele se colocou no início numa situação de submissão, só ouvindo, como se estivesse concordando, realmente esperando ali, usando o silêncio, esperando o momento certo para dar o bote. E quando ele deu o bote, ele começou a usar a falta de gratidão, que ele diz que o Zelensky não foi grato aos Estados Unidos pelas ajudas, começou a atacar o próprio Zelensky, dizendo que ele não era bom o suficiente, que ele só estava naquele momento ali por causa dos Estados Unidos, que não fosse por eles, ele não seria ninguém. Começou a se colocar como vítima de, você veio aqui no nosso país, veio aqui no Salão Oval, ofendeu a gente, não nos agradeceu, se colocando mesmo como vítima e propondo aquele assim, ó, mas como eu tenho um bom coração, como eu tô alinhado com o mundo, eu vou propor para você um acordo para que a gente resolva tudo isso aí. E não deu certo, então por isso que escalou ainda mais e deu todo esse rebuliço que aconteceu aí que todo mundo tá ouvindo.
Percebeu a diferença sutil de persuasão e manipulação? Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. E realmente as técnicas usadas, muitas vezes elas se esbarram e elas parecem, e algumas até são as mesmas técnicas. O que muda é o objetivo, é como você usa essa técnica. Por isso, aprender e entender o que é a persuasão faz, em primeiro lugar, que você tenha ferramentas para que você saia na frente numa negociação, numa conversa, num processo de comunicação, para vender uma ideia, um produto, um serviço. E, em segundo lugar, você não se deixar ser levado por manipuladores que vão usar técnicas de persuasão pro lado errado e vão querer te manipular, manipular sua percepção, manipular a condição, manipular o processo de negociação ali também. Então, por isso esse vídeo é para te ajudar a entender quando você estiver sendo manipulado, quando alguém quiser te manipular, e também quando você precisar usar alguma técnica, seja num debate político, numa entrevista de emprego, em qualquer situação, até mesmo numa paquera aí no final de semana, você conseguir entender quais as estratégias, como que funciona o cérebro humano. E se você quer saber mais sobre persuasão, se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos aqui falando sobre persuasão, sobre comunicação, e deixa nos comentários qual o próximo tema, qual situação, qual pessoa você quer que eu, Rodrigo Monsi, o mágico das empresas, analise aqui através da visão da manipulação e da persuasão. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você não gostou, comenta por que você não gostou também, e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!